Angélica, especialista em regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da série A Fórmula do CLCB. Hoje eu quero te mostrar de forma prática e descomplicada como faturar com o CLCB, mesmo que você esteja começando do zero. Sim, sem equipe, sem experiência prévia e sem nenhum grande contato no setor. Você vai ver que existe um caminho claro e acessível, que eu chamo de mapa de CLCB. E se você seguir esse passo a passo, pode construir uma renda estável e previsível nos próximos meses. Depois de anos atuando com regularização junto ao Corpo de Bombeiros e acompanhando engenheiros e arquitetos na realização dessas atividades, eu percebi uma realidade que me incomodava profundamente. A maioria desses profissionais estavam perdidos, sem direção, sem previsibilidade e muitas vezes sobrevivendo de um contrato ou indicação ocasional. E aí foi aí que eu comecei a enxergar que realmente faltava, não era talento técnico e nem vontade de trabalhar, era clareza em método. E eu vi que muitos tinham conhecimento, mas não sabiam como transformar isso em resultados financeiros reais. E foi nesse ponto que nasceu o meu propósito, ajudar outros profissionais a enxergarem o caminho que mudou completamente a minha vida. Porque no fim das contas, o que começou como busca por soluções para mim mesma, se transformou em uma ponte que conecta outros profissionais à estabilidade, à confiança e à realização dentro da profissão. O tema de hoje é um mapa para faturar com CLCB, mesmo começando do zero. E vamos desenhar esse mapa juntos agora. E antes de falarmos sobre como faturar com CLCB, mesmo começando do zero, eu quero te convidar a refletir comigo com 3 perguntas rápidas, mas sinceras. Primeiro, você acredita que é possível realmente começar do absoluto zero e ainda faturar com CLCB mesmo sem experiência ou indicações? Segunda pergunta, o que de fato separa aqueles profissionais que conseguem crescer, conquistar estabilidade e liberdade financeira, daqueles que continuam travados, presos ao medo, à insegurança e à confusão sobre onde começar? E terceira pergunta, por que será que entender perfeitamente como funciona todo o fluxo da regularização tem o poder de mudar completamente o jogo, eliminando o retrabalho, indeferimentos e aquela sensação constante de estar sempre começando de novo? A verdade é que, na maioria das vezes, o problema não está na capacidade técnica. A maioria dos engenheiros e arquitetos são extremamente competentes, esforçados e entendem a profissão. O que trava tantos profissionais não é o saber fazer, mas a falta de direção, de clareza e de um plano estruturado que mostre o caminho do início ao faturamento constante. Então, muitos tendem a começar sozinho, testando um pouco aqui, outro ali, buscando informações soltas, acreditando que vão descobrir o jeito certo, no meio do caminho. Mas acontece que na prática é o oposto. Eles se perdem, cometem erros bobos, se frustram e acabam desistindo antes de ver o resultado chegar. O CLCB, por outro lado, é uma oportunidade gigantesca e sim, totalmente possível para quem entende o processo e traça estratégias. Quando você entende o processo, segue o passo a passo, aplica com constância, o que parecia distante se torna previsível, simples e lucrativo. E é exatamente isso que eu quero te entregar hoje, um guia prático e direto e sem enrolação, para tirar você do zero e te colocar em movimento com clareza, segurança e resultados reais. Porque o que diferencia quem apenas sonha de quem realmente prospera não é talento, é procedimento. E é isso que a gente vai construir juntos a partir de agora. Vamos colocar a luz sobre o tamanho dessa oportunidade e entender porque o CLCB é hoje um dos caminhos mais inteligentes e acessíveis dentro da engenharia ou arquitetura. O mercado de regularização junto ao Corpo de Bombeiros é imenso e ainda pouquíssimo explorado. Estamos falando de milhares de pequenos e médios estabelecimentos comerciais espalhados por todas as cidades.
academias, clínicas, padarias, mercados, escolas, igrejas, salões de beleza, pet shop, lanchonete, barbearia, todos eles precisam estar regularizados para funcionar legalmente, mas a maioria ainda está sem certificado, ou com um certificado vencido. E muitas vezes nem sabe por onde começar. E sabe o que é mais impressionante? Apesar desse volume gigantesco de demanda, quase não existem profissionais especializados e preparados para atender esse público. A grande maioria dos engenheiros ainda está focada nas grandes obras e projetos corporativos, enquanto um oceano de oportunidades diárias passa despercebido diante dos olhos de quem poderia aproveitar. O CLCB é um serviço que une 3 pilares irresistíveis: previsibilidade de renda, porque as renovações são obrigatórias e acontecem de forma recorrente; relacionamento contínuo com o cliente, porque a regularização abre portas para outros serviços; e simplicidade técnica, porque o processo é padronizado, acessível e totalmente escalável. E o melhor de tudo é que você não precisa de 10 anos de experiência, grandes contatos ou uma estrutura enorme para começar. Eu mesma comecei com pouquíssimos recursos, e o que fez diferença não foi o tamanho da empresa ou o investimento inicial. Foi seguir um caminho claro, um passo a passo, que me tirou do não sei para onde começar e me levou para o sei exatamente o que fazer em cada semana. E esse é o verdadeiro poder do CLCB. Ele transforma a dúvida em direção, estabilidade em rotina previsível, e em segurança em confiança. Quando você entende o mapa, o processo deixa de ser caótico e passa a ser um modelo técnico com potencial de gerar estabilidade, reconhecimento e liberdade profissional. E deixa eu te contar uma coisa: o que eu ensino aqui não é teoria, é prática vivida todos os dias. E se eu, que bem não sou engenheira, possuo uma empresa sólida de regularização, imagina quem é da área e não precisa depender de ninguém para atuar. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei por alguns anos na empresa da minha família, que atuava com regularização junto ao Corpo de Bombeiros, né? E na época, só o documento físico, era de diligência em loco, sanar dúvidas só presencialmente, um completo caos, tinha que enfrentar a fila, pagar taxa, esperar, enfim. Mas foi ali no entendimento direto com os clientes, das visitas técnicas e no acompanhamento de processos que eu comecei a entender o quanto esse mercado era promissor e completamente negligenciado por boa parte dos profissionais da área. Com o tempo eu percebi que havia uma lacuna enorme. Muitos engenheiros e arquitetos não sabiam trabalhar com regularizações de baixo risco, e milhares de comércios simplesmente não tinham quem os ajudasse a se manter legais e seguros. E foi nesse momento que eu decidi dar um passo além e abrir a minha própria empresa, a Aura Extintores, né? Comecei pequena, atendendo sozinha, mas contratando engenheiros e arquitetos para fazerem, né, as inspeções, assinaturas e emitir as ARTs. E sempre com foco total em entregar qualidade e clareza para os clientes. Mas o negócio cresceu rápido. Hoje a Aura Extintores nós atuamos em todo o estado de São Paulo, atendendo desde pequenos estabelecimentos a grandes redes. E sabe o que me motiva até hoje? Ver o impacto que conseguimos gerar. Muitos dos engenheiros que começam prestando serviço, que começaram lá atrás comigo, né, não tinham qualquer experiência nessa área, eu precisei treinar, ajudar ali, ensinar do zero, cada etapa do processo, mostrando como aplicar o método de regularização, principalmente no baixo risco, né, da forma certa. Em poucos meses, esses profissionais evoluíram. Hoje, além de atuarem como prestadores de serviço, para mim, também criam suas próprias carteiras de clientes e geram renda recorrente com contratos de regularização. Esses resultados não são sorte, são consequência de um processo claro e prático, o mesmo que me trouxe até aqui e que eu ensino para quem está pronto para crescer dentro da engenharia técnica. E é nesse mapa do zero ao faturamento previsível que eu vou te mostrar agora. Pega um papel e caneta, porque eu vou compartilhar agora o coração da live de hoje, o que eu chamo de mapa do CLCB. E esse é o momento
que eu passo, o passo a passo que eu aplico na minha empresa, que eu ensino para quem quer começar a faturar com regularização de baixo risco, mesmo sem experiência prévia. Ele é simples, direto e o melhor, pode ser colocado em prática imediatamente, ainda hoje. O mapa do CLCB tem 5 passos e eu quero que você entenda cada um deles com uma rota segura para sair da dúvida e entrar na ação. Então já vão anotando aí o primeiro. Identifique os estabelecimentos de baixo risco na sua região. O primeiro passo é abrir os olhos para o que já está ao seu redor. Faça uma pesquisa rápida, pequenos comércios, escritórios, clínicas, lojas, academias, padarias, salões de beleza, enfim, todos eles precisam ter o CLCB para funcionar dentro da lei. Você pode usar ferramentas simples como o Google Maps para identificar pontos comerciais na sua região. Pergunte a conhecidos, observe o comércio local, né? Dê uma volta aí pelo bairro. Ao longo de poucos quarteirões, você vai perceber a quantidade de oportunidades que passam despercebidas todos os dias. E pensa comigo, cada um desses lugares é um potencial cliente. E a grande maioria ainda está sem regularização ou com documento vencido, ou seja, a oportunidade está na sua frente, basta enxergar. Segundo, aborde de forma simples e educativa, nada de discurso técnico ou excessivamente formal. Né? Chegue com um propósito de ajudar, de resolver, de facilitar a vida do cliente. Pode começar com uma conversa leve, por exemplo. Você sabia que seu estabelecimento precisa ter o certificado do Corpo de Bombeiros para funcionar regularizado? Ou posso te ajudar a entender como esse processo funciona? Ofereça uma análise gratuita, né? Explica os benefícios de estar regularizado e, principalmente, mostre a segurança e clareza. O segredo é se posicionar como um orientador, alguém que simplifica e não complica. Lembre-se, o cliente não quer ouvir sobre leis, normas, ele quer entender a solução e tranquilidade. A sua comunicação tem que transmitir uma coisa: eu sei o que estou fazendo e posso resolver isso para você. Lembra sempre disso. Terceiro, utilize um checklist padrão e os documentos organizados. Aqui entra o seu profissionalismo. Baixe o checklist atualizado no site oficial do Corpo de Bombeiros da sua cidade. Leia requisitos com calma e monte o seu modelo de entrega personalizado. Um material simples, né, com todas as etapas e documentos necessários. Organize pastas, salve modelos, por exemplo, de ART, né, termos de responsabilidade ou relatórios padronizados. Isso mostra que você é um profissional confiável, preparado e comprometido. Cliente nenhum quer contratar alguém que vai testar no processo dele, ele quer quem já domina a estrutura. E não precisa reinventar nada. O que funciona é seguir o processo de forma correta e organizada. Cada cliente atendido dessa maneira aumenta sua eficiência e reduz a chance de erro ou retrabalho. Quarto, foque na experiência do cliente. Mais do que entregar um certificado, o seu verdadeiro papel é entregar tranquilidade. Isso começa muito antes do documento estar pronto. É sobre fazer o cliente se sentir seguro, confiante e bem assessorado em todas as etapas do processo de regularização. Quando você explica com clareza cada passo, mostra as etapas, dá transparência às ações e mantém o cliente informado sobre os avanços, você passa uma mensagem poderosa. Você pode confiar em mim, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou cuidando disso para você. Então, e essa simples postura muda tudo. A confiança que o cliente deposita em você quando você vale muito mais do que qualquer desconto, entendeu? E clientes que se sentem seguros não questionam o preço, porque percebem o valor que você entrega. Eles te indicam e voltam a contratar e se tornam promotores do seu trabalho. Então, são esses clientes bem atendidos, fiéis e satisfeitos que constroem o seu nome no mercado. E essa é a grande diferença entre ser mais um profissional técnico e ser a pessoa de confiança quando o assunto é regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Enquanto muitos se limitam a entregar um papel e encerrar o contato, o profissional de visão entende cada serviço
entende que cada serviço é uma oportunidade de construir relacionamento e reputação. Quando você coloca o foco na experiência do cliente, tudo muda. Você deixa de vender apenas um serviço e passa a entregar a tranquilidade, a credibilidade e o cuidado verdadeiro. E é exatamente aí que mora o segredo dos profissionais que constroem recorrência e previsibilidade. Porque no fim das contas, bom atendimento não é só sobre finalizar um processo, é sobre plantar as bases de um relacionamento de longo prazo, que te traz contatos recorrentes, crescimento constante e o reconhecimento de ser alguém que realmente faz diferença. E o quinto, crie uma rotina de prospecção semanal. Agora que você tem os fundamentos, é hora de colocar a ação. Defina metas pequenas, mas consistentes, e mantenha um ritmo leve e constante. Por exemplo, 5 visitas semanais, né? Pode colocar 2 diagnósticos, uma proposta formal apresentada. Então, a matemática é simples. Se você se colocar em movimento todos os dias, os resultados eles virão. E o mais poderoso de tudo, peça indicação. Cada cliente satisfeito pode abrir portas para outros 2 ou 3. A indicação é um marketing mais eficiente e gratuito que existe. E clientes confiantes fazem questão de indicar quem realmente os ajuda. E esse é o mapa do CLCB, uma forma simples e que pode ser aplicada em qualquer cidade. E que mudou não só a minha história, mas também a de vários profissionais que decidiram agir. Não tem segredo nem fórmula mágica, é clareza, ação e constância. Quando você entende esse processo e aplica com propósito, o CLCB deixa de ser um desafio e passa a ser a sua principal fonte de renda previsível e de liberdade profissional. Talvez nesse momento você esteja pensando, mas eu não tenho experiência, não sei por onde começar, essas abordagens. E tudo bem. Eu também já estive exatamente nesse ponto, né? Insegura, perdida e com medo de errar. No início parecia que cada etapa de regularização era um desafio enorme. Eu olhava para os processos e me perguntava, será que realmente consigo fazer isso sozinho? Mas foi ali, nesse começo cheio de dúvidas, que eu tive a sorte de ter alguém muito especial ao meu lado, meu pai. Na época ele era bombeiro militar, e desde cedo eu cresci ouvindo sobre o corpo de bombeiro, né, dentro de casa. E durante os jantares, quando eu comentava sobre alguma dificuldade no trabalho, sobre uma dúvida técnica, ele sempre se inclinava para frente e me dizia: filha, tudo tem um processo. Entenda o que o bombeiro quer ver e você nunca vai errar. Ele me ensinou a enxergar a regularização pelo olhar do corpo de bombeiros, o lado que quase nenhum profissional entende, o lado de quem analisa, fiscaliza e aprova. Me mostrava onde os engenheiros e arquitetos normalmente erravam, porque um processo voltava, o que fazia um CLCB, né, ser indeferido, e principalmente o que transmitia confiança no atendimento. Essas conversas moldaram completamente meu olhar profissional. Eu aprendi que não adianta tentar correr, pular etapas ou fazer tudo do meu jeito. O segredo é seguir o procedimento correto, né? Respeitar cada passo do processo e entender a lógica por trás dele. Foi assim que tudo mudou para mim. Quando eu parei de adivinhar e comecei a aprender, né, com quem já sabia de verdade, o medo foi dando lugar à confiança e o resultado apareceu rapidamente. Os erros diminuíram, os processos passaram a fluir e os clientes começaram a me recomendar. E essa é a diferença entre quem tenta sozinho e quem aprende o método certo. O passo a passo elimina erros, aumenta a segurança e coloca qualquer profissional em movimento, porque o mercado valoriza quem resolve o básico com excelência. E isso é o que separa quem vive esperando uma grande oportunidade de quem fatura com o que é simples, mas escalável. Vamos colocar isso em prática agora? Anota aí. Mas antes, deixa eu te falar o que você não deve fazer de jeito nenhum. Tentar descobrir tudo sozinho. Ficar preso, assistindo vídeos, esperando o cliente bater na porta. Agora, se você quer se destacar como um profissional especializado, que entende o que está oferecendo, eu recomendo que você siga todo o passo a passo para a emissão do CLCB.
Busque apoio e troque experiências com quem já atua na área. Faça pequenos avanços semanais e celebre cada contrato fechado. E aqui vai o seu primeiro passo imediato. Ainda hoje, né, faça uma lista de 10 estabelecimentos de baixo risco na sua região. Comércios, né, como eu já disse, clínicas, restaurantes, padarias, lojas, enfim. Na sequência, procure um checklist de CLCB atualizado e veja quais documentos são necessários. E, se possível, mande mensagem para um profissional que já trabalha com isso. Peça uma orientação. Um simples movimento hoje pode te colocar à frente de 90% dos profissionais que continuam parados. E para fechar, quero reforçar essa ideia-chave. Existe um mapa claro para você faturar com CLCB, mesmo começando do zero. Você não precisa de sorte nem de experiência prévia. O que você precisa é saber como o processo deve ser feito e fazer com constância e confiança. Quando você aplica o passo a passo e mantém a rotina, o faturamento e a liberdade profissional são questões de tempo. Agora me conta aqui nos comentários, você já pensou em começar com o CLCB? E está disposto a seguir o processo e colocar a mão na massa essa semana? Compartilhe este conteúdo com outros colegas e não esqueça de seguir o perfil para acompanhar os próximos episódios da série A Fórmula do CLCB. E se você ainda não está inscrito na jornada Engenheiros 15K, que vai começar no dia 13 de novembro, não perca tempo. O link para inscrição está na bio. E essa é a sua chance de dar um salto real na sua renda e no seu posicionamento profissional. Eu deixo aqui um spoiler. No próximo episódio, eu vou te mostrar como se tornar referência local em prevenção contra incêndio. Te encontro lá.